Queridos, nós estamos na sequência aí de estudos, né, sobre as festas judaicas e a relação dessas festas com Jesus, entendendo um pouquinho da relação das festas solenes que Deus instituiu. E eu convido então você agora, para darmos início, hoje nós vamos tratar da festa das trombetas, Zikaron Teruah. E eu convido você a abrir sua Bíblia lá em Levítico, capítulo 23. Quando fala das festas solenes, okay? Enquanto você está abrindo aí, para a próxima semana, irmão, nós estaremos aqui ainda nesse lugar, tá bom? Tanto na quarta-feira, quanto no próximo domingo. No próximo domingo, na parte da manhã, nós teremos aquela assembleia, onde todos estão convidados, ok? Então, esteja se programando aí para isso também, tá? Então, Festa das Trombetas, Levítico, capítulo 23, a partir do verso 23. Chegou lá, Fabinho? Hã? Tá bom. Levítico 23 vai tratar das festas solenes, além do sábado. E lá no verso 23, vamos ler juntos? Fazer aquele coro. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Amém? Você viu aí que o comitê aí não fez essa divisão, né, como deveria. Então você pega no Levítico 23, você tem lá o sábado, depois você tem a Páscoa, primícias, né? E aí você não tem a divisão da festa dos pães asmos, que está aí no verso 6, deveria ter uma divisãozinha aí para nos auxiliar. Depois você tem o Pentecostes, e aí aqui no verso 23 teríamos que ter outra divisãozinha aí com o título, né, da festa das trombetas. Mas aquele leitor cuidadoso, ele, ao ler Levítico 23, ele consegue identificar aí as 7 festas solenes. Tudo bem? Então, Yom Teruah, o dia das trombetas, né, segundo aqui Levítico 23, é para ser celebrado em que mês mesmo? No sétimo. Em que dia do mês sétimo? No primeiro dia. Então vamos lá. Um outro texto que fala sobre a festa das trombetas, que reforça isso, é Números, capítulo 29. Eu convido você a abrir sua Bíblia lá. Números, capítulo 29, do verso 1 ao 6. Diz assim então, Números 29, de 1 a 6. Todos juntos mais uma vez? Diz a palavra do Senhor dessa forma: No primeiro dia do sétimo mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Então, por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, 3 décimas de 1 efa para o novilho, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para um dos 7 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês,
e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, como as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Amém. Nós estamos falando das festas, né? E aí você vê essa crescente no número das ofertas. Vê que agora nós estamos aqui na festa das trombetas, e aí ele tinha que oferecer um novilho, um carneiro, mais 7 cordeiros, depois um bode, fora todas as ofertas de manjares. E aí, além, como era o primeiro dia do mês, toda virada de mês tinha uma oferta específica do começo do mês, e todo dia específico tinha a oferta contínua que era oferecida no templo. Imagine então que situação, né? Não sei se você teve essa curiosidade de fazer a conta lá que nós mencionamos algum tempo atrás, de quantos animais eram sacrificados por ano para cumprir toda essas festividades. Era um negócio assim absurdo, irmãos, na nossa perspectiva hoje, né? Então a graça de vivermos sob o Novo Testamento, de que Jesus ter cumprido com a lei cerimonial, nos conduz obviamente para termos uma intimidade muito maior com o Senhor, porque a nossa adoração é de fato apresentar ao Senhor o louvor, né, a nossa vida, né, como num culto racional, agradável a Deus, segundo o padrão de Deus. E toda essa situação apontava para a grandiosidade que foi a obra de Jesus na cruz do Calvário em nosso lugar. Todo esse número de ofertas, irmãos, foi substituído pela única e definitiva oferta realizada por Jesus Cristo. A gente não pode nunca perder, tirar do nosso coração, da nossa mente, perder essa noção do quão grande foi a obra de Jesus Cristo em nosso lugar, né? Nem toda essa multidão de ofertas apresentada ano após ano era suficiente para limpar o povo do seu pecado de modo definitivo, mas a obra de Jesus Cristo, esta sim, segundo Hebreus, é definitiva. Nós voltando aqui para a festa, né? Então nós temos aí a festa dos sonidos de trombetas, por isso é um Yom Teruah. Tinha que ser no 7º mês, primeiro dia, e o primeiro dia de cada mês era marcado no calendário lunisolar do povo judeu, inicia sempre com a lua nova, né? Hoje a gente não. Você pergunta aí para os mais novos aí, quais são, né, as fases da lua, mas tem esse negócio, né? Você perguntar aí, não vamos constranger ninguém, obviamente, mas você perguntar aí para os mais novos, não sabe a sequência, né? Porque a gente não vive mais disso, mas Deus, diz a palavra, que estabeleceu tanto o sol quanto a lua justamente para marcar esses compromissos com o seu povo, os Moedim, né? que é o Moed, que é o compromisso, que é a solenidade. Então essas festas solenes não foi marcada pelo próprio povo de Israel. Quem que determinou essas datas? O próprio Deus. E estabelecendo essas datas de que modo? Através de toda a administração do cosmos, né? O sol, a lua, as estrelas, tudo conduzindo para que no dia que Deus estabeleceu, durante todo o tempo, as pessoas se reunissem para adorar ao Senhor. Como já disse, nós não temos aqui a obrigação de guardar nenhuma dessas festas, porque Jesus cumpriu a lei cerimonial. O nosso objetivo aqui é estudar para compreender o significado de cada uma delas e entender o que Jesus realizou e que ainda realizará no cumprimento dessas festas solenes. Tudo bem, então? É bom relembrar, né, que nós estamos estudando as festas solenes, por quê? Nós vamos guardar isso agora, pessoal? De hipótese alguma. O apóstolo Paulo já deixou isso bastante claro, para que ninguém nos julgue por conta das festas, por causa das luas novas, por causa dos sábados, né? Não só no sábado semanal, mas também o sábado cerimonial. E nós temos aqui mais um sábado cerimonial, né? Nós lemos em Levítico, lemos em Número, que esse dia era para ser
um dia o quê? Solene. Podia fazer alguma obra, servir? Não, era um feriado. Sábados, para a gente entender de um modo bem simples, era sinônimo de feriado, um feriado religioso. Não podia fazer nada senão aquilo que o próprio Deus havia determinado. Tudo bem? Então ele começa com a lua nova. Dentro da tradição judaica é chamado, o sétimo mês é chamado do início das festas messiânicas. Até hoje o povo de Israel aguarda o Messias, nós sabemos disso, e consequentemente o sétimo mês se torna um dos meses mais importantes para ele, porque eles estão nessa expectativa da primeira vinda do Messias. Tanto que o sétimo mês religioso se tornou o primeiro mês civil, né? O sétimo mês religioso, dentro desse calendário religioso, é o Réveillon deles. Yom Teruah é também o Rosh Hashanah, a cabeça de ano para eles. O ano civil, o 1º de janeiro deles, né, para ficar claro para você, ocorre no primeiro dia do sétimo mês. É como se nós tivéssemos o calendário normal de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o calendário religioso nosso, e aí no dia 1º de julho a gente começasse a contar o ano civil. Um pouco distinto daquilo que a gente conhece, mas é assim que acontece com o povo de Israel. Então, você vai encontrar tanto no dia 1º do mês sétimo, a ideia do Yom Teruah, mas também do Rosh Hashanah, o cabeça de ano, ou o Réveillon deles, onde ele vai te felicitar, dizendo, feliz ano novo para você. Não é isso, Abim? É isso aí. Então vamos lá, e nesse período começa a chamar das festas messiânicas. Trombetas, irmãos, na Bíblia sempre tem a noção de um instrumento para chamar a atenção, né? Vamos lá, Sabrina, você faz o Lucas dormir tocando trombeta? Não, mas para acordar o Otaviano, o que você faz? Geralmente põe um sinal meio que estrondoso lá, né? É alguma coisa assim? Ninguém faz nenhuma criança dormir ao som de trombeta, porque o trombeta é para despertar, é acordar. No quartel, por exemplo, alguém toca lá, o sentinela vai lá e canta uma musiquinha de ninar para o pessoal vir para a alvorada? Não, toca o quê? Trombeta. Rapaz, quem serviu aqui sabe o que se fala. Quando toca, você está no melhor sono, né? Você já pula com coturno e tudo amarrado. Não é assim que funciona? Porque a trombeta ela tem essa característica de chamar a atenção. Então essa é uma festa que Deus está falando, gente, esteja atento, algo importante está para acontecer. Porque a festa da trombeta anunciava justamente o dia do perdão ou da expiação, que logo vinha na sequência. Então era um período onde eles começavam a se preparar para buscar a Deus de um modo mais intenso. O padrão evangélico tem feito isso nos últimos anos, né? O Réveillon abre a chamada semana de oração. A gente não faz isso? A maioria das igrejas tem lá pelo menos um dia de oração, ou então faz a semana de oração, para começar o ano buscando a Deus. O judeu já faz isso há milênios, né? Quando começa o ano civil para ele, então eles buscam esse Deus, é uma semana de arrependimento e tudo mais, porque era para chamar a atenção. Com o passar do tempo, a festa começou a ser celebrada em 2 dias. Por quê? Para iniciar a festa das trombetas, eles tinham que olhar no pôr do sol, e na hora que aparecesse a luazinha lá, e a lua nova é aquele risquinho, eles tinham que já avisar e tocar a primeira trombeta. Sempre alguém perdia o horário certo, né? Isso é igual, como eu brinco, né? Igual olhar leite fervendo, né? Quando você era criança lá. Você piscou, o que acontecia? Derramava. A mãe falava, fica de olho aí, não deixa derramar, tarará. Você ficava lá. Acontecia alguma, piscou, aí você já desligava, mas aí já tinha derramado. A festa das trombetas é chamada
a festa de piscar d'olhos, justamente por isso. Primeiro porque a lua, né, a lua nova, ela parece um olhinho fechado. E segundo porque as testemunhas do tempo que tinham que ficar ali esperando aparecer a lua, piscou, perdi. Então na tradição eles fazem isso por 2 dias, porque agora você tem internet, você não precisava mais disso, mas algum tempo atrás, então, foi mais ou menos 6h12 que apareceu a lua, então nós perdemos, então, mas amanhã, então nesse horário a gente fica mais atento, a gente pisca 6h10 para 6h12 e tá atento. Então na tradição eles celebram hoje em 2 dias. Durante todo o dia, a noite e o dia, são tocadas 100 toques de trombetas. Tem os tempos certos e tem os toques certos. A maioria dos toques são iguais, mas o primeiro tem um diferencial, a metade tem um diferencial, e o último toque, ou a última trombeta, ele tem um toque totalmente diferente de todos os outros toques. Então a pessoa, ela sabe a sequência daquilo que está acontecendo, e dentro da tradição judaica, cada momento eles têm lá alguma coisa para fazer, uma oração específica para fazer, alguma postura para tomar. Ainda bem que a gente está livre disso, né? Imagina esse peso, né, do ritualismo, do cerimonialismo, Jesus nos livrou, né? E é o Tekiá Gedolá, que é o nome que se dá à última trombeta. Tudo bem? Nós vamos trabalhar um pouquinho com isso aí aqui na nossa aula. Com essa última trombeta começa o chamado período de introspecção, ou seja, de você clamar ao Senhor, buscar o Senhor. É período de jejum, é período de clamor, de pedir perdão, é um período de introspecção, porque o dia da expiação está chegando. E na tradição judaica, é nesse dia que Deus determina se você vai viver ou morrer no próximo ano. Dentro da visão tradicional judaica é assim. Então, meu amigo, é aquela semana que você vai orar, Senhor, deixa eu viver mais um ano. Senhor, mais esse ano não, Pai, deixa eu ficar firme esse ano. Cuida de mim esse ano. Então, o judeu, ele vai buscar o Senhor, porque o dia que Deus determinar, Yom Kippur, lá, quem vive, quem não vive, meu amigo, aí já era. Não tem mais o que fazer, na visão deles, tá bom? Mas vamos lá. Então, qual que é o significado, então, das trombetas na visão da tradição judaica? Para eles, essa festa é chamada de abertura da porta dos céus. Para eles também é a festa da vinda do Messias. Eles esperam que o Messias virá nesse período. Inicia um novo ano, e também, segundo a tradição, é a festa da coroação. Dentro da tradição de muitos cristãos, nós vamos ver aqui nessa sequência, você tem lá as 7 festas. Então vamos lá. Páscoa. O que simboliza a Páscoa? A libertação. Primeiramente, a libertação da escravidão do Egito. Agora, a libertação do que mesmo? Jesus nos livrou do que, meu irmão? Do pecado. Então, agora nós temos na Páscoa a libertação do pecado, da escravidão do pecado. O que acontece na Páscoa? Morte de Jesus. Na outra festa, Pães Asmos, que já é na sequência, né? Dia 14 do primeiro mês, Páscoa, dia 15 já começa 7 dias de Pães Asmos. Simbolizava o retirar do fermento. Lembra o que o fermento representava mesmo? O pecado, a influência do Egito sobre o povo de Israel. Retirar o fermento significa buscar santidade. Você tem um sepultamento. Jesus é sepultado na festa de Pães Asmos, fica lá 3 dias, 3 noites sobre a terra, ou sepultado, justamente para se fazer justiça em nosso lugar. Aí nas festas das primícias, que é o primeiro domingo dentro dos 7 dias de festa de Pães Asmos, é chamada a festa dos primeiros frutos. Nós temos a ressurreição. Jesus, a primícia dos que dormem, o primórdio da ressurreição. Então ele é essa primícia, né, daqueles
servindo de exemplo daquilo que acontecerá conosco. Veja, tudo isso nas festas solenes. O que mais? Depois nós vimos Pentecostes, que é o início da festa da colheita, que veio o Espírito Santo derramado sobre a igreja para colher as nações, né? Representantes de todos os povos, línguas, nações e tudo mais, tribos. É o período da evangelização, é o período de que a gente tem para colher daqueles que Deus já separou para a sua própria glória. E aí agora nós chegamos em trombetas, que é a chamada festa que aponta para o Messias. Na tradição judaica é o casamento do Messias. E aí eu pus uma interrogaçãozinha aí. Será que a festa das trombetas, como fala da vida do Messias, aponta para o arrebatamento? Aponta para a volta de Jesus? Será que a tradição judaica, que diz que a festa das trombetas é a festa da vida do Messias, será que ela aponta para uma perspectiva, estou pondo aqui como suposição, irmãos, uma perspectiva da volta de Cristo? Nós estudamos na quarta-feira que o que dá o start para o último dia é justamente a volta de Jesus. E aí é dito lá por Paulo que Jesus vai voltar quando? Ao tocar da última trombeta. Será que isso é só uma coincidência? Ou será que isso nos aponta para alguma coisa? Será que tem alguma relação? Ou será que não? É isso que a gente vai tentar descobrir juntos aqui. Vamos fazer uma leitura aí, uma sequência de textos para nos ajudar quanto a isso. Primeiramente, Isaías, capítulo 27. Qualquer momento você pode parar e perguntar, viu, querido? Isaías 27. Nós vamos ler o verso 12 e o verso 13. Quem puder me auxiliar aí. Isaías capítulo 27, verso 12 e 13. Aquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até ao ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Amém. Tem alguma particularidade com essas palavras que você leu aqui, com o que Paulo vai falar depois lá em 1 Tessalonicenses sobre a volta de Jesus? Tem alguma coisa, quando você lê aqui, algumas expressões que apontam para isso? Vamos fazer de modo mais atento? Naquele dia, já aponta para um dia específico, em que o Senhor debulhará o seu cereal. Ou seja, é o dia que vai colher o negócio, né? Desde o Eufrate até o ribeiro do Egito, vós, os filhos de Israel, serão o quê? Colhidos um a um. Ninguém vai ser deixado, como diz lá o título lá do deixados para trás. Meu amigo, na visão de Deus, nenhum dos seus eleitos é deixado para trás. Por isso que aquela sequência lá de filmezinho serve simplesmente como uma ideia de ficção, tá? Aquilo lá não tem nada de Bíblia. Se você gosta lá daquela sequência do filmezinho ou do livro, né, deixados para trás, lê a Bíblia um pouquinho mais e deixa aquilo lá um pouquinho menos, porque a perspectiva não é aquela que a Bíblia diz. Deus vai colher um a um. Ninguém é deixado para trás. Vamos lá, Carlão. Pastor, é correto dizer então que os judeus estão em pecado por não acreditar na vida de Jesus? Olha, talvez essa expressão está em pecado. Todos nós, né? Tá. Mas eles já estão, aqueles que não recebem Jesus como Messias, a Bíblia diz que eles estão em condenação. Então o termo é esse, estão em condenação. Por quê? A luz veio ao mundo e os homens preferiram mais as trevas.
a luz chegou e eles se afastam dessa luz. Então, a rejeição do judeu, da pessoa de Jesus como Messias, é de fato uma demonstração da condenação deles. Agora, tem muito judeu que já reconhece Jesus como Senhor, como o Messias, sim, né? Inclusive, não são todos, como que Paulo fala, a salvação do judeu não está em Abraão, mas na descendente, ou no descendente, está em Cristo. Nem todo israelita de fato é verdadeiramente israelita. Então não é pelo simples fato do cara nascer no povo de Israel, ou judeu, que ele vai para o céu. A mesma premissa que serve para nós, reconhecer Jesus como o único, suficiente Salvador, o Messias que veio ao mundo para salvar o seu povo do seu pecado, é a mesma premissa sobre o povo judeu. Então, aqueles que rejeitam Jesus como Messias estão rejeitando a própria salvação que Jesus trouxe. E hoje a grande maioria, o senhor tem mais ou menos ideia? A gente não tem proporção não, mas a grande maioria do judeu ainda, ele aguarda a vinda do Messias. Ele rejeita Jesus. Inclusive tem um vídeo, acho que o Fábio compartilhou comigo, eu já tinha visto isso um tempo atrás, compartilhei também, que é de um jovem judeu fazendo uma pergunta nas ruas lá de Jerusalém sobre o capítulo proibido. Aí, o capítulo proibido é o capítulo proibido de Isaías, que é o capítulo 53, que fala do Messias. Esse capítulo 53 de Isaías, ele é pulado nas sinagogas, ninguém lê isso nas sinagogas. E eles fazem isso de modo proposital. E aí eles leem para as pessoas na rua, e deixa a pessoa ir lendo lá, ele fala assim, nossa, mas eu nunca tinha visto nada disso. E aí a pessoa fala, isso te aponta para alguém na história que sofreu isso que está aqui? Aí você fala, o profeta Jesus. Então, mas aqui diz que ele é o Salvador, que ele é o Messias, que ele pagou pelo pecado do seu povo. Aí o cara, é verdade. Então veja, eles estão limitados até do conhecimento da revelação da própria Escritura que eles têm. Agora, muitos hoje têm sido evangelizados, existem missões trabalhando nessa perspectiva de falar de Jesus Cristo para o povo judeu. Então você tem judeus messiânicos hoje espalhados pelo mundo inteiro, tá certo? Então veja, irmãos, o texto de Isaías aqui está falando que Deus ama o seu povo, que Deus o salva, e aí ele está falando aqui que é o dia da colheita, é o dia final, naquele dia. Aí o verso 13, ele continua, naquele dia. E aí tem uma característica aqui que não é só coincidência, né? É a provisão da revelação perfeita de Deus. Ele diz, naquele dia se tocará o quê? Por que não pôs flauta? Por que não pôs um trombone? É porque existe uma correlação, uma trombeta. E os que andavam perdidos serão acolhidos, tornarão a vir e adorarão o Senhor no Santo, no Monte Santo em Jerusalém. Essa perspectiva não é literal, obviamente, mas aponta para essa reunião de todos os eleitos para adorar ao Senhor na Nova Jerusalém. Porque é isso que a progressão da revelação nos apresenta. Aqui em Isaías falava disso, mas com a progressão da revelação nós sabemos que Deus não está preparando para nós ir todo mundo para Jerusalém para adorar o Jerusalém terreno, mas uma nova Jerusalém, uma Jerusalém celestial. Tudo bem? Então essa situação precisa estar bem clara aí. Vamos lá, Mateus capítulo 24. Então aqui você viu o toque da trombeta, né? Mateus 24, nós vamos ler apenas o verso 31. Sermão escatológico de Jesus. 24, verso 31. Alguém pode ler para mim? Pastor, então... Ô Fabinho, antes da leitura, vai lá. Quando está chegando, a gente vê que está chegando o fim, certo? Mas antes do fim, o eleito ele sente alguma coisa, tipo, nossa, daqui uma semana, entendeu? Tipo assim. Será? Deixa eu só trocar aqui a minha bateria, Fabinho.
Bom, será que... Como que funciona isso com ele? Tá? Jesus já nos deu a dica. Ele diz, ó, meu amigo, são sinais que vão acontecer, você tem que estar atento a isso. Vigilante, atuante e confiante. São essas 3 situações que ele vai apresentar nas parábolas. Ele pega a parábola das 10 virgens, você tem que estar lá vigilando. Você não sabe a hora que vem, então você tem que estar atento com a lampadinha lá preparada, não pode dar bobeira. Então o que acontece com isso? O cristão fala assim, Jesus está demorando tanto, eu vou viver aí uma vida absoluta, né? Tá bom. Mesmo porque se eu for deixado para trás, ainda tem uma chance. Isso é do diabo, meu amigo. Ele não vai ser desligado, deixado para trás. Você não vai ter a segunda chance. A salvação não depende de você. É por isso que a doutrina reformada ela é tão confrontada, porque a doutrina ariana, que coloca a salvação como fruto da decisão do homem, ele sempre coloca uma segunda chance. Você sempre tem uma forma de burlar e de tal. Mas na visão bíblica não, cara. Então qual que você tem? Tem que estar preparado. A vida santa nossa tem que ser hoje, mesmo que Jesus ainda demore mais 2000 anos para voltar. Eu tenho que viver de uma maneira santa hoje, vigilante, atuante. A parábola do servo. Parece que o senhor está demorando mesmo, então eu vou fazer um negócio de modo relaxado. Quer saber, não vou de igreja não vou evangelizar mais ninguém não. Vou viver uma vida aí. Tem direito de curtir a vida, né? Não, Jesus vai vir de uma maneira que você não sabe, na hora que você não está esperando, e aí vai te encontrar de que modo? Atuante ou dormindo, né? Vagabundeando. Então veja, os indicativos já foram dados. Então, essa situação de receber lá um SMS, né? Próxima semana? Não, mas você tem que estar preparado sempre, vigilante, atuante, confiante na promessa do Senhor. Por isso que aqui que nós estamos falando de acampamento, a nossa vida tem que ser um padrão, não pode ter a oscilação. Eu tenho que continuar em comunhão com Deus constantemente. Sei que a cada dia está mais perto, fato, mas eu tenho que andar, já que essa é uma realidade, então andar em fidelidade a Deus, em vigilância, em confiança, né? Em obediência, em santidade. É isso que a palavra vai dizer. É lógico que o Espírito Santo ele vai atuar no meu coração dentro do discernimento para me conduzir a buscar mais de Deus, né? Mas não tem nada assim, nenhuma promessa específica nesse sentido, tá bom? Vamos ler lá o verso 31. Alguém, por favor, bem alto. E ele enviará os seus anjos com grande candor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ótimo. Se começar a ler junto, pode ler os dois juntos, viu? Fica mais forte. Então, e ele, aqui está falando da vinda do Filho do Homem, vindo nas nuvens com muita glória, muito poder, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Mais uma vez essa figura da trombeta aparece aqui como um dos sinais para reunir os escolhidos. Se você comparar esse reunir os escolhidos de uma a outra extremidade dos céus com Isaías 27, é a mesma promessa. No tocar da trombeta nós vamos recolher um a um. Quem que é um a um? Os escolhidos. Então você vê Jesus usando a mesma ideia que Isaías, na revelação profética sobre aquele dia ou naquele dia, também aponta. Em as duas situações você tem o toque da trombeta. Tudo bem até aqui? Beleza. O texto mais conhecido nosso, né? 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Esse aqui nós já trabalhamos com ele de um modo mais exaustivo. O verso 16 vai nos dizer: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e mais uma vez, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós os vivos tivermos o que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles
né, com Jesus e com todos os que ressuscitaram, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, mais uma vez, trombetas. E lá em 1 Coríntios 15, quando Paulo está falando da ressurreição, lá no capítulo 15, verso 52, nós vamos ler dos 50 até os 52. Alguém leia para mim aí, de um modo bem bonito aí, vamos lá. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, nós seremos transformados. Ok. É necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ok, daí tá bom. Irmãos, Paulo está falando do momento da ressurreição. Nós vimos que o último dia é um evento cheio de programações. Lembram disso? Estudando na quarta-feira? Então, o start do último dia é o quê? A volta de Jesus. Jesus volta, aí ocorre a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, a reunião de todo mundo, a separação, o juízo, condenação, salvação, e aí, por fim, a inauguração do estado final, que é ir para o novo céu, nova terra, ou ir para o inferno, ou para o lago de fogo e enxofre. Tudo bem? Então, o evento é o último dia, mas com várias programações. Paulo está falando aqui sobre a situação da ressurreição, já como um dos eventos, uma das programações dentro desse evento chamado último dia. Tudo bem aqui? Estou sendo claro? Beleza. E aí ele diz o seguinte, verso 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos. Como que é chamada a festa das trombetas? A festa do abrir e fechar de olhos. E aí ele deixa, ao ressoar do quê? Da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso vai ser assim, instantâneo. Isso vai ser instantâneo. A transformação e a ressurreição. Ok? E aí ele diz o seguinte, vai ser num momento, num abrir, fechar de olhos. A ressurreição é isso. E no tocar, no ressoar da... Aí você vai pesquisar toda a Bíblia, porque a Bíblia fala de trombeta em vários momentos. Aí você vai pesquisar toda a Escritura para identificar aonde se diz Teruagedolá, aonde se diz última trombeta. E você vai ver que só existe um momento no calendário de Deus onde se toca a última trombeta, que é justamente a festa das trombetas. São 100 toques, e existe então o toque da última. Isso daí é tudo de uma vez só? Ou está indo aqui? Esses 100 toques da trombeta? É durante o dia, é um dia inteiro. Então, virou, lembrando que para o judeu o dia começa no pôr do sol. Então virou o pôr do sol, apareceu a luazinha lá, pum, toca a primeira trombeta. Aí o negócio vai tocando. São 100 toques. Pá, pá, pá. No final do outro dia, quando estiver quase virando, você tem o toque da última trombeta. Paulo crava que a ressurreição será no ressoar da última trombeta. Pastor, pode ser, veja, pode ser
pode. Porque senão, por que Paulo falaria isso, inspirado pelo Espírito Santo, e usaria um termo que é específico de uma das festas solenes, que o próprio Deus determinou, e que você tem uma sequência onde você tem na Páscoa a morte de Jesus, pães asmos do sepultamento, primícia, ressurreição, Pentecostes, derramamento do Espírito Santo, e a lógica é a sequência, meu amigo. O que vai acontecer em trombetas? O que vai acontecer em Yom Kippur, o dia da expiação? O que vai acontecer em tabernáculos? Tem que ser uma sequência. Jesus morreu na Páscoa, foi sepultado em pães asmos, ressuscitou nas primícias, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja para colher as nações em Pentecostes, Jesus volta e dá início ao último dia nas trombetas, preparando para o juízo final, que é o Yom Kippur, é a condenação ou salvação, e aí você vai para tabernáculos, que é Deus morando conosco. E a expressão do nascimento de Jesus é essa: vimos a sua glória, o unigênito do Pai, tabernaculou conosco, veio e habitou entre nós. A festa de tabernáculos aponta para o estado final, como a festa do Yom Kippur aponta para o juízo final, e como a festa de trombetas, o start para o último dia. Pastor, significa que o senhor está marcando data para acontecer isso? Não. Estou falando de possibilidades. Porque a palavra de Deus me dá elementos que apontam para essa possibilidade. Mesmo porque, irmãos, Paulo crava aqui que a ressurreição vai ser o ressoar da última trombeta. Mas e a volta de Jesus? Mesmo porque você ainda tem uma informação em Mateus, abra lá, volta lá para Mateus 24, quando ele fala da parábola da figueira, que nós já também trabalhamos um pouquinho, que aponta para Israel, que quando Israel brotasse de novo, e aí existem várias possibilidades, a ideia lá da criação do Estado de Israel novamente, né, em 1900, foi assinado em novembro de 1947 e oficializado em 14 de maio de 1948, né? O Oswaldo Aranha, nosso querido brasileiro, presidiu essa sessão. Então, ali pode ser o início? Pode. Mas você tem 67, a Guerra dos 6 Dias, quando ele reassume Jerusalém? Pode. Mas a ideia é que a figueira começou a renovar. E aí o que ele diz aí, ó, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o quê? O verão. Essa data, saber que está próximo o verão, também aponta para algumas possibilidades. Ok? A festa das trombetas, ela começa no início do outono. É o primeiro dia do outono. Primavera, verão, outono. Tudo bem? No primeiro dia aqui você tem festa das trombetas. Jesus aponta que quando você vê o renovar da figueira, está próximo o quê? O verão. Jesus pode voltar no verão, na perspectiva dele? Pode. Porque o texto está falando sobre a vinda. Ele termina de falar sobre a vinda do Filho do Homem e aí traz uma parábola. É lógico que nós não podemos interpretar cada detalhe da parábola, não é assim que se interpreta a parábola, mas são indicativos. Jesus voltando, meu amigo. Finalzinho do verão. Dia 1º do 7º mês, outono. E aí você pode ter toda aquela situação da programação do último evento, que é chamado de último dia. Agora, pastor, de que ano esse negócio? Pastor, vamos lá. No caso do judeu, o Mashiach, o Messias, só vai voltar quando tiver o terceiro tempo. Existe algum texto assim no Novo Testamento que aponta essa realidade, alguma
tem alguns que falam o seguinte, porque quando aponta sobre a figura do iníquo, diz que o iníquo se assentaria no lugar sagrado, não é isso? Para o iníquo sentar no lugar sagrado, esse lugar sagrado tem que estar construído. Então, na perspectiva terrena, então Jesus voltaria para vencer o iníquo já com a realidade de um terceiro templo. Então, existe um indicativo nesse sentido? Existe. Mas é necessário que isso ocorra? Não. Porque, por exemplo, uma aliança política, por exemplo, do iníquo com Israel, já faz dele se apoderar do lugar sagrado. Então são possibilidades. E a dúvida é assim, eles precisam da novilha vermelha para estar construindo o templo. Para a consagração do templo. Para a consagração do templo. E também precisam da Arca da Aliança que ninguém sabe. Tá, é. Então assim, isso daí que eu muito remoto. É muito remoto. Apesar que ele já tem praticamente tudo pronto para a construção do terceiro templo. Se os caras, quanto tempo lá demorou para construir o hospital lá, Cleber? Na China? 10 dias, meu amigo. Os caras constroem esse trem aí em 3 dias. Então, eles têm tudo pronto, projeto pronto, já tem o sumo sacerdote. Acho que o sumo sacerdote foi nomeado em 2015. Sim, foi o primeiro sumo sacerdote, foi o Rabino Ovadia Yosef. Aí, o Fábio é a nossa enciclopédia sobre os assuntos judaicos e escatológicos na visão sionista, tá bom? Então veja, eles têm tudo, até o sumo sacerdote eles já têm. Irmãos, tudo isso é indicativo? Sim. Agora, veja, no Mateus 24 vai dizer, quando você vê os ramos se renovando e as folhas brotando, veja, a figueira não está prontinha ainda. E aí que entra uma questão. Você vê toda a movimentação de Israel para a construção do terceiro templo? Sim. O sumo sacerdote? Sim. A novilha vermelha? Sim. Todos os utensílios que eles precisam estão lá sendo reconstruídos? Já estão prontos? Sim. Então você está vendo o renovar, você está vendo o brotar, mas não precisa da figueira estar produzindo fruto para que Jesus venha. Ele diz, é só olhar para o renovo, é só olhar para ver brotando. Então por isso que indica, irmãos, que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que deve aumentar, Fabinho, a nossa vigilância, a nossa santidade, a nossa busca por Deus, porque são situações que apontam, sim, para um período específico e que tem muito a ver em relação à volta de Jesus, irmãos. Tá certo? Então isso deve me conduzir para mais perto de Deus. A própria palavra do Senhor diz, quando você começar a ver essas coisas acontecendo, eleve seus olhos para Deus e exulte, porque a tua redenção se aproxima. São muitos detalhes. E é por isso que é difícil fechar a conta, viu, velho? Porque você tem muitos detalhes. Mas te dá indicativos. E aí você tem que partir para eles. Então nós vimos lá 1 Coríntios 15. Respondeu, Fábio? Ficou claro? Então beleza. 1 Coríntios 15 nós já vimos. Paulo fala lá do ressort da última trombeta. E veja aí Apocalipse 4, verso 1. A visão do trono de Deus. Vocês estão ansiosos aí para o início do estudo de Apocalipse, irmãos? Eu tenho só beliscado, né? Estamos chegando, tem mais umas 2 semanas, não? Umas 2 semanas. Quarta-feira nós vamos falar já de escolas do do milênio, mas aí a gente fecha lá o último capítulo da sua apostila. Inclusive eu fiquei de mandar, porque eu tenho esse material também do Apocalipse, eu vou mandar para o Paulinho, ele vai, porque é PowerPoint, né, ele vai colocar um formato de apostila, então depois se você quiser também, a gente vai disponibilizar. Fala, Samuel, antes da gente ler aqui. A pergunta é o seguinte, que o último dia, ele vai ser o termo do dia mesmo, ou é um período? Não, é um período, tudo indica que vai ser um período. Tá? Agora, de quanto tempo vai ser esse período, nós não sabemos. Mas ele pode ser dias? Olha, na verdade, o que a Bíblia diz é que tem vários eventos. Vamos pegar a sequência lógica das festas solenes.
você tem o sétimo mês. O número 7 você sabe que é um número emblemático, ok? Então, como é o primeiro dia, você tem trombetas. Se não me engano, no 10º dia, no ano para o 10º dia, você tem Yom Kippur. E lá no 17, alguma coisa assim, você tem tabernáculos. Posso estar errando as datas aqui, mas é um mês inteiro. Tá? Começa com trombetas, Yom Kippur e festa dos tabernáculos, que são 7 dias de festa. Então pega o mês inteiro. Se Deus seguir o padrão de aplicar rigorosamente nas datas que Ele mesmo estabeleceu, das festas, então a gente pode pensar no último dia e pelo menos na sequência das festas do mês 7. Pelo menos um mês. Pelo menos esse mês aí. Tá? Isso pensando numa situação lógica. Porque Deus usou a Páscoa, cravou a morte de Jesus. Asmos, cravou o sepultamento. Primícias, cravou a ressurreição. Pentecostes, cravou. Se ele continuar nessa sequência, então é o que deve nos conduzir. É porque você tinha falado vai ter os últimos dias, vai ter. É o que nós estamos vivendo hoje. Os últimos dias nós estamos vivendo hoje. Foi elevado assim. Mas aí você falava que o último dia é o último dia do singular, Porque é um evento. Agora, um evento pode ser. Quer ver, eu sou de Barretos. Nós temos a festa do piano de Boiadeiro em Barretos. É um evento. Quantos dias dura? 10 dias. Mas é um evento. Tudo bem? Então, o último dia é um evento. É tipo acampamento. Acampamento. É um evento. Mas São 4 dias. Perfeito. Vamos lá então. Beleza? Você tá com frio, cara? Abraça a sua irmã, hein? Capítulo 4, verso 1. Tá frio, irmãos? Dá um toque aí. Tá gostoso? Tá bom? Tô até tirando a blusa já, né? Capítulo 4, verso 1. Vamos lá. Depois dessas coisas, Isso, por favor. olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Ótimo. É óbvio, irmãos, que aqui nós temos muito da relação, da revelação que o próprio Senhor Jesus, através do seu anjo, deu a João. Tá? Mas você tem mais uma vez aqui a expressão que ele ouviu, como uma voz como de trombeta. Agora, uma das chaves para você interpretar Apocalipse está aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 19. É bom que isso aqui já vai fundamentando aí. Ele diz assim no verso 19: escreve, pois, as coisas que viste. Ele não tinha nem visto nada aqui, na perspectiva escatológica. Está no começo do plano. Mas escreve as coisas que vistes. O que mais? E as que são. E as que hão de acontecer depois dessas. Apocalipse não é um livro só do futuro. Apocalipse fala do passado, do presente, quando foi escrito, ou do período, e das coisas futuras. Diminui? Marcelo, por favor, lá. Então veja, irmãos, toda a situação relacionada a Apocalipse, você tem que colocar o óculos do verso 19 aqui. Trata de coisas passadas, coisas que estavam acontecendo e de coisas que aconteceriam. Então, quando você usa esse óculos, você vem para o capítulo 4, verso 1, trata daquilo que aconteceu com João, da experiência de João, mas também aponta para quê? Para algo futuro. Então, essa ideia de uma porta aberta no céu, da onde você tem uma voz, lembra lá, dada a sua palavra de ordem e ouvida a trombeta, lá em Tessalonicenses fala do que isso? Arrebatamento, a volta de Jesus, último dia. Então o capítulo 4 aqui está falando a mesma coisa. A experiência que João teve
para receber a revelação, é a experiência que a igreja vai acontecer. Sobe para aqui. Nós vamos para onde? Nós vamos subir. Dada a palavra de ordem, ao som de uma trombeta, ele diz: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. A experiência de João aponta também para uma realidade a ser completada na igreja no futuro. Quando então tocar da última trombeta, dada a palavra de ordem, Jesus Cristo vem, a ressurreição ocorre, transformação, juízo, mas tudo isso vai acontecer para a gente ir para onde? Subir. Então, mais uma vez, você tem a relação dessa palavra de ordem, som de trombetas, com o arrebatamento. Tudo bem até aqui, irmãos? Então tá bom. Nós temos mais alguns minutos, eu quero terminar pelo menos esse slide aqui, e aí eu tenho mais 2 versos, ou 2 textos para trabalharmos. Vamos aproveitar que nós estamos aqui em Apocalipse, vamos para Apocalipse 12. Apocalipse 12 é fantástico, tá? Inclusive os sinais, e tem muita coisa de Apocalipse, tem muitos sinais que acontecem de modo bem vivos, né? Esse sinal aqui de Apocalipse 12 foi um dos que aconteceu recentemente aí dentro do cosmos mesmo, tá? Com manifestação vista no céu, né? No momento oportuno nós vamos falar sobre isso, mas aqui no capítulo 12 eu vou ler aqui, que eu vou chamando a sua atenção. Ouviu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Na onde que estava acontecendo isso aqui? Sinal na onde? Sinal no céu. Tudo bem? E achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal na onde? No céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Lembra da perspectiva do óculos lá de Apocalipse 1:19? Isso fala daquilo que aconteceu, do que estava acontecendo e daquilo que aconteceria. Quando você olha esse texto aqui, obviamente que você lembra da tentativa de Satanás de matar o Jesus recém-nascido através de Herodes, ok? A mulher estava lá para dar tal, o Satanás se levantou, usou Herodes e matou lá inclusive todas as crianças com menos de 2 anos. Então, trata de uma perspectiva que você tem inclusive amparo histórico para dizer que isso aqui está falando de uma coisa que vistes. Havia uma situação de perseguição da igreja real no momento que João começa a escrever, então aponta para essa vontade de Satanás em devorar a igreja, ou os filhos, os crentes, mas aponta também para uma perspectiva futura, tudo bem? Então não perca essa realidade aí. Aí o verso 5, que é o que eu quero chamar a sua atenção, diz assim, ó: nasceu-lhe, pois, um filho varão. Mais uma vez a questão do passado, presente e futuro, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Isso aponta para o Salmo 2, aponta para várias questões messiânicas, né, do Antigo Testamento. E o seu filho foi, qual que é o termo que aparece aí? Arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para que nela sustentasse durante 1260 dias. Então veja, quando você lê isso, você sabe que José e Maria foram para o Egito, fugindo. Você sabe que Satanás tentou matar o filho varão, que a promessa do filho varão é que ele regeria todas as nações. Ele é o rei. Então se aplica Apocalipse 12 numa perspectiva do passado. Só que tem um detalhe que João apresenta. Qual que é o termo que eu chamei a sua atenção no verso 5 lá? Que o filho, o que aconteceu com o filho? E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono.
Qual que é o termo? Arrebatado. Jesus foi arrebatado? Não. Jesus subiu ao céu, ele foi assunto ao céu, ele não foi arrebatado. A promessa de arrebatamento é para quem? Para a igreja. Então quem que é esse filho varão aqui, na perspectiva futura? A igreja, eu e você. O termo, portanto, é arrebatamento. Esse texto aqui está falando do arrebatamento da igreja. E o termo no grego é harpazo, que é raptar, que é roubar ou arrebatar. Aí eu quero terminar hoje a nossa aula com isso aqui. Nós fizemos a sequência lá sobre o casamento judaico e vimos que o noivo, quando vem buscar a sua noiva, o que ele faz? Ele vem raptar, ele toca a última trombeta, o amigo toca, avisando que o noivo está para chegar, e o noivo vem e faz o seguinte: rouba. Por isso Jesus virá como um ladrão, porque ele vem na última trombeta raptar a noiva, arrebatar a noiva. Então esse termo arrebatamento aqui de Apocalipse vai mostrar essa realidade para a igreja, que faz aquela conexão com a festa de casamento e com o início do evento último dia, que aponta para o arrebatamento da igreja. Para fechar, Salmo 47. Irmãos, tudo isso aqui deve te conduzir a buscar em vigilância, santidade, obediência, estudo da palavra. Veja, nós não estamos marcando nada, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas eu quero te mostrar que nós estamos próximos. Pode falar, Márcio, por favor. Sim. Satanás, essa luta, parece que, Deus é maior, mas existe uma luta dentro. Está no script. Nossa. A questão é que isso está no script, está dentro do padrão que Deus estabeleceu. Parece aqueles filmes em que o mocinho apanha no final, Parece mesmo. ele vence Mas parece. Nossa. Não é à toa que Rock Balboa fez muito sucesso. Porque é a velha história, né? Queda, lembra? Criação, queda, redenção, consumação. É a mesma história. É tremendo isso. Verdade. Na hora que a gente começar a estudar Apocalipse, irmão, você vai ver cada detalhe fantástico, que não te conduz a outra coisa senão: Senhor, eu preciso arrumar minha vida, eu preciso te buscar mais, eu preciso me envolver mais, eu preciso cumprir aquilo que o Senhor tem para mim, porque esse é o objetivo. Por que a igreja, irmãos, ela tem tolhido os membros de aprender ou estudar as questões escatológicas? Se fala muito pouco sobre isso. E por quê? Porque essa é uma estratégia de Satanás. Você vai ver isso lá em Apocalipse, que é fazer com que a própria igreja seja instrumento da ação dele. Porque ele te conduzindo para uma igreja preocupada simplesmente com vida social, com programaçãozinha interna, sem olhar para as nações, sem olhar para a plantação de igrejas, sem olhar para investimento missionário, para a vida santa, puritana. Ela, na verdade, o que Satanás está fazendo com você? Ele está te enganando. Por que existem tantas igrejas? E cada dia vai aumentar o número de igrejas. É a besta que emerge do mar. Tem cara e aparência de cordeiro, mas o ensino é do dragão.
Então a melhor maneira de você manter o povo achando que está indo para Deus é fazendo alguma coisa dentro da igreja. O cara, mas eu sou dentro da igreja, mas o cara não entende nada das Escrituras, ele não vive de acordo com as Escrituras, ele não está dentro do planejamento e do plano missionário de Deus. Essa é a melhor estratégia que Satanás tem para manter as pessoas na perdição, é enganar, que a pessoa pensa que está, mas não está. Ok? Alguém tinha levantado a mão? Vera. Fala só alguma coisa do 6 aí, pastor, 12 do 6. Opa, vamos lá, Apocalipse, voltemos aqui rapidamente então para Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Qual que é a grande questão aqui? A data aqui, os 1260 dias? A mulher em Apocalipse é a igreja. Tá? É uma figura que aponta para a igreja também. E o filho da mulher são todos aqueles que a igreja tem alcançado. Tá? Mas a mulher tal. E a mulher infiel é a igreja infiel. Aponta para uma igreja infiel. A própria prostituta pode também ser uma igreja. Tá? Então nós vamos estudar tudo isso. E a questão do período aqui, durante 1260 dias, nós sabemos que a questão de Apocalipse não é literal, mas se você fizer uma continha aqui, é fácil. Daniel vai usar essa mesma conta. Em Daniel você tem um tempo, tempos e metade de um tempo, que é 3 anos e meio. Dentro do calendário judaico, o mês tem 30 dias. Tudo bem? Então você pega 3 anos e meio vezes 30 dias, vai dar o quê? 1260. Ou você pega os 3 anos e meio, divide em meses, vai dar os 42 meses, que ele também fala. Então ele usa expressões para dizer do mesmo período. 1260 dias, 42 meses, um tempo, tempos e metade de um tempo, são 3 anos e meio, ou então somente milênio. Isso não é literal, são expressões para mostrar tempo. Um tempo específico, um tempo que Deus está atuando e trabalhando. Então, qual que é a promessa do capítulo 12:6? Que durante toda essa perseguição, o cumprimento lá do script que eu falei, que é para esses 1260 dias, Deus vai estar preservando a sua igreja. Essa é a ideia lá de Apocalipse 12:6. Tranquilo? Vem aqui então para o Salmo 47 para a gente finalizar. Oi? Porque quando ele usa a figura da mulher, ele está apontando para a mulher na perspectiva terrena. Tudo aquilo que vai acontecer aqui ainda. Então ela vai ser perseguida, ela vai para o deserto, ela vai ter dificuldades, ela vai passar perseguição, ela vai tentar enganar, tal. E quando fala do filho, que é os descendentes da igreja, aqueles que são agregados na igreja, na perspectiva individual, aí diz que esses serão arrebatados. Então veja, nós somos a igreja, então eu falo com a igreja, mas independente de sermos a igreja, também somos indivíduos. Então eu posso usar aqui, quando eu falar mulher, eu estou me referindo à igreja. Quando eu falo filho, aí eu estou me referindo a cada um dos indivíduos. Seria mais ou menos nesse sentido. Consegui me expressar aqui? Tá? Beleza. Salmo 47 vai dizer assim: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu aos povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta.
Salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai o nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre o quê? Deus se assenta no seu santo trono. O príncipe dos povos se reúne, o povo de Deus, do Deus de Abraão, porque a Deus pertence o escudo da terra e ele se exaltou gloriosamente. O Salmo 47 é um salmo que aponta também para as questões escatológicas, que diz que Deus reina sobre toda a terra, sobre todos os povos, sobre todas as nações, assentado no seu santo trono. Nós sabemos que isso realiza uma perspectiva de soberania aqui, mas o Salmo aponta para um reino real sobre todas as nações. Esse reino real sobre todas as nações só se dará depois que Deus estabelecer o seu governo eterno, visível a todos os povos. E mais uma vez ele cita aqui que Deus se levantou dentro dessas exclamações ao som do que mesmo? De trombetas. Então é mais um termo, ou mais um texto que nos aponta para essa relação sempre da inauguração do último dia para o estado final, apontando para uma realidade da festa das trombetas, tá certo? E nós temos ainda a realidade que fala de trombetas ainda, lá da queda de Jericó, né? Que é a queda dos inimigos, ou seja, aponta para o fato da inauguração desse último dia, que conta para a salvação dos escolhidos, um a um, mas ao mesmo tempo para a condenação de todos os inimigos, um a um. Tá bom? Perguntas, irmãos? Professor, tipo uma pergunta. Claro. Eu escutei, Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente, certo? Sim. E aí o pastor falou que o diabo ele era onipresente e onipotente, não onisciente, é verdade isso? Não, o diabo ele é limitado, né? Qual que é a situação dele? Ele tem os seus demônios em todos os lugares. Então, ele se torna... ele tem conhecimento de muitas coisas por causa dos informantes dele, né? E está em vários lugares na perspectiva também dos seus informantes, desse mundo espiritual que a gente não entende. Mas só Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Tá?